ao se viabilizar num cenário em que Jair Bolsonaro, que está inelegível e às vésperas de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tenta adiar ao máximo a indicação daquele que terá o seu apoio. O nosso entrevistado de hoje é um dos que se apresentaram para brigar por esse voto bolsonarista. No segundo mandato, à frente do segundo maior estado do país em número de eleitores e o terceiro na economia, ele faz um governo aprovado por 55% e rejeitado por 35% da população, de acordo com a última pesquisa Quest, divulgada na semana passada. Na campanha por se tornar conhecido no resto do Brasil, ele tem feito um périplo por outras regiões, intensificou suas críticas ao governo Lula e vem apostando em declarações controversas, como a recente comparação entre moradores de rua e carros parados em locais proibidos, que deveriam ser guinchados. Para falar sobre todos esses temas e ainda sobre o desafio imposto à economia de Minas e do Brasil pelo tarifaço, a discussão sobre anistia e muito mais, está no centro do Roda Viva hoje, pela primeira vez, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Romeu Zema Neto nasceu em 28 de outubro de 1964 em Araxá, no Triângulo Mineiro. É formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Começou a trabalhar aos 11 anos nas empresas da família e assumiu o controle do Grupo Zema em 1991. Se afastou da presidência do Conselho do Grupo em 2016 e entrou para a política em 2018, sendo eleito governador de Minas Gerais. Foi reeleito em 2022 e acaba de se lançar como pré-candidato à presidência da República. Para entrevistar o governador Romeu Zema, nós convidamos Berta Macaron, cientista política e colunista do jornal Estado de Minas e da Rádio Itatiaia. Fábio Zanini, editor da coluna Painel da Folha de São Paulo. Cibele Bolsas, repórter do Valor Econômico. Ricardo Correa, coordenador de política do Estadão e comentarista da Rádio Eldorado. E Edilene Lopes, repórter e colunista da Rádio Itatiaia e analista de política da CNN Brasil. Nós contamos ainda com os desenhos em tempo real de Luciano Veronese. Boa noite, governador. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente essa noite. Boa noite, um prazer estar com todos vocês aqui nesse programa tão tradicional e que enriquece tanto o Brasil e que já levou para os brasileiros a palavra de tantas pessoas que fazem parte hoje da nossa história. Verdade, 39 anos. Governador, a última rodada de pesquisas da Quest mostrou um certo custo eleitoral de apoiar incondicionalmente algumas pautas bolsonaristas, como o senhor vem fazendo até mais do que o senhor fazia antes. Vou só dizer alguns desses números. 55% apoiam a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. 56% rejeitam a anistia para os condenados no 8 de janeiro. 55% acham que a família Bolsonaro agiu mal no tema do tarifaço. E 49% não apoiam, por exemplo, a aplicação da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Queria ouvir do senhor, vale a pena insistir nessa toada, defendendo, por exemplo, anistia ampla, geral e restrita? Sim. Eu sempre falo que eu olho aquilo que vai dar um resultado melhor ao longo do tempo. E na política, infelizmente, muitas vezes as decisões, as escolhas são tomadas visando um ganho eleitoral imediato. E eu vivi isso perfeitamente em 2022, que foi o ano da minha reeleição. Quem aqui é de Minas, que está nos acompanhando, viveu isso lá, uma movimentação sindical, greves, manifestações, etc., pleiteando um reajuste de 30% nos salários dos servidores públicos. E eu fui muito claro naquela ocasião. Eu falei, o Estado não tem condição, eu prefiro dar 10% e perder a eleição, e continuar com uma Minas Gerais viável do que dar 20, 30 e afundar o Estado. O que eu quero é um Brasil viável para o futuro. E para um Brasil ser viável, nós temos de acabar com essa briga de pai e mãe, aonde quem está pagando a conta são os filhos, ou seja, os brasileiros.
Mas se houver uma anistia e o Supremo considerar inconstitucional, por exemplo, a gente não vai estar perpetuando essa briga em vez de acabar com ela? Eu vejo que nós temos de equacionar essa questão do Congresso decidir, lembrando que o Congresso representa o povo, e o Supremo tomar outra direção. Ou então vamos optar por fechar o Congresso e deixar o Supremo legislar. Me parece que nós estamos rumando nessa direção pelos últimos acontecimentos. Foi assim com o IOF, tem sido assim com uma série de questões. Então, talvez o Congresso seja dispensável. Tá certo. Cibele. Bom, governador, boa noite. A pesquisa Quest, ela também mostrou aí que 58% dos eleitores ouvidos, eles preferem um governador que não seja nem ligado a Bolsonaro e nem ligado a Lula. Esse seria um ponto que o senhor avaliaria, assim, para o andamento da campanha e daqui para frente? Bom, Cibele, quem conhece a minha história sabe que na campanha de 2018 eu caminhei de um lado, Bolsonaro de outro. Em 22, a mesma coisa, exceto no segundo turno, quando eu já estava reeleito e o apoiei. Eu nunca fui do mesmo partido dele. Ele, inclusive, em 22, apoiou um outro candidato ao governo de Minas. Então, essa minha vinculação com ele não é tão grande como alguns alardeiam. Nós temos, sim, propostas nas quais nós acreditamos e estamos de comum acordo. Queremos um Estado mais leve, queremos um combate à corrupção. Eu valorizo a família, eu sou cristão, então essas pautas nos unem. Agora, dizer que eu sempre caminhei com ele, quem sabe da minha vida analisa perfeitamente que nunca estivemos no mesmo partido e disputando as eleições em primeiro turno, lado a lado. Berta, por favor. Prazer em falar com o senhor, governador. Eu gostaria, o senhor tem sido muito criticado na Assembleia Legislativa pelo volume de isenções fiscais do Estado. Quando o senhor assumiu em 2019, eram 7,9 bilhões projetados na LDO para 2026, já 25,2 bilhões, portanto, mais de 200% de aumento nas isenções fiscais. E o vice-governador Matheus Simões, em 8 de maio, na Assembleia Legislativa, se comprometeu para os deputados dar transparência a essas isenções fiscais, governador, mas depois o governo recuou em relação a isso. Há entre essas empresas, governador, acionistas que, por acaso, financiaram alguma campanha, a sua campanha. Qual seria o motivo de não dar transparência para essas isenções fiscais? Bom, Berta, o meu governo, ele preza, acima de tudo, a transparência. Antes de eu ser eleito, qualquer um aqui que acompanha Minas Gerais sabe que os voos dos ex-governadores só eram divulgados depois de 5 anos, ou seja, eles já tinham ido embora. Qualquer um que entrar no site hoje do governo de Minas sabe a aeronave que eu usei o mês passado, para onde eu fui, quem foi comigo e o que eu fui fazer. E assim tem sido com tudo. Tanto é que no governo PT Pimentel, Minas ocupava o 22º lugar no ranking da transparência, de acordo com a Controladoria Geral da União. Hoje, nós estamos em primeiro lugar. Agora, pouquíssimos estados, nós verificamos, deram essa transparência de isenções fiscais. E eu não vou prejudicar Minas Gerais mostrando aquilo que praticamente 22 ou 23 estados não mostraram ainda. No dia que todos mostrarem, Minas vai estar junto. Nós não temos o que esconder. Agora, por que esse valor aumentou muito? Você sabe por quê? Porque nós levamos para Minas Gerais mais de 500 bilhões de investimentos privados.
uma montanha de dinheiro, de indústrias, de centros de distribuição, e essas empresas instaladas em Minas estão recolhendo ICMS em Minas Gerais, os impostos estaduais, e, consequentemente, a massa amplia. Agora, eu quero deixar muito claro, no meu governo nós não criamos nenhuma isenção fiscal nova. Nós só continuamos utilizando aquelas que já existiam anteriormente, até porque isso é regulamentado pelo CONFAS. Mas se elas se ampliaram, como explica-se? Se não há novas, como que parte de 7,9 e chega a 25,2? Então, acho que dá para você entender pelo exemplo que eu vou dar. Nós talvez tivéssemos em Minas Gerais, só a título de exemplo aqui, 3 fábricas de cerveja. Hoje nós devemos ter 11. Esse setor tem um tratamento tributário especial. O que aconteceu? Se antes eram 3 bilhões, hoje são 11 bilhões, porque as novas fábricas passaram a fazer uso do mesmo incentivo fiscal que já existia anteriormente. Então, o que o senhor quis dizer é que não tem novas modalidades, mas novas linhas sim. Exatamente. Então, energia fotovoltaica tem incentivo. Nós tínhamos 500 mega sendo gerado em Minas. Hoje, nós temos 13 giga, 26 vezes mais. Certo. Então, Berta, eu acho que fica claro o porquê desse aumento aí. Não foi criado nada. O que nós temos hoje é uma economia mais diversificada, mais robusta. Eu fui atrás de investidores e mostrando para eles, é bom investir em Minas. E foram. E o mineiro está satisfeito. Ricardo, por favor. Governador, eu queria entender melhor a posição do senhor em relação à questão da anistia, né? O senhor tem dito que, como não houve tiro, não houve morte, isso seria passível, entre outros argumentos, seria passível de anistia, né? Quando a gente pega um histórico, essas pessoas estavam na frente dos quartéis, exigindo uma interferência das Forças Armadas, que por si só já há, na legislação aprovada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, uma indicação aí de incitação ao crime. Depois disso, elas tentaram invadir a sede da Polícia Federal no dia 12, o dia da diplomação, né? Botaram fogo em carro, em ônibus no meio da cidade. Depois, no dia 24 de dezembro, houve a bomba no aeroporto, né? Que foi encontrada num caminhão que estava indo para o aeroporto de Brasília, véspera de Natal. E depois invadiram os prédios públicos, destruíram os prédios públicos, roubaram alguns itens de lá, agrediram policiais com barra de ferro na cabeça, derrubaram outro de um cavalo, e o tempo inteiro disseram, só saímos daqui se o governo cair e se o Exército tomar posse da situação. Todas essas situações para o senhor ainda assim são dignas de anistia, e o senhor acha que não houve uma tentativa de golpe? Ô, Ricardo, a minha interpretação, e acho que muita gente concorda com isso, é que nunca houve em outro país do mundo, algo que fosse considerado golpe de Estado com as características desses movimentos todos que você relatou. Golpe de Estado é sempre feito com apoio de forças armadas ou de milícias ou de alguma coisa assim. Eu interpreto tudo isso como manifestação, como baderna, como insatisfação, e nós já tivemos muitas e muitas vezes, né, poderíamos fazer um relatório enorme de manifestações feitas pela esquerda nos últimos anos, que foram tratadas meramente como manifestações. Então, acho que cabe aí um desconto muito grande, porque ninguém deu tiro, ninguém foi assassinado. Uma bomba, por exemplo. Mas não tivemos nada de confronto que caracterizasse um golpe, na minha opinião. Se você quer dar um golpe, você chega armado, você chega em número grande de pessoas. O que houve foi, sim, depredação, houve baderna, que precisam ser punidas, mas em nenhum outro lugar do mundo. Eu acho que alguém que escreveu lá no monumento público de Batom alguma coisa foi condenado a 14 anos. Alguém que assentou numa poltrona
foi condenado a 17 anos. Então, precisa punir. Mas eu acho que é a pena que a lei determina para invasão, para depredação e não atentado contra a democracia. E se já teve muito atentado no passado, eu posso dizer que foi provocado pela esquerda e ninguém recebeu esse tratamento. Zanini. Boa noite, governador, tudo bem? Nos últimos meses, os governadores de direita, o senhor se inclui, estão lançando as suas pré-candidaturas e parece que fazem um movimento de se descolar um pouco do Bolsonaro, de não se articular com a família Bolsonaro. E vêm sendo muito criticados por isso, pelos filhos do Bolsonaro, né? Outro dia o Carlos Bolsonaro chamou os governadores de ratos, por exemplo, né? Aquele estilo peculiar dele. Queria saber como é que o senhor vê essa situação e se existe, nesse momento, uma divisão na direita da família Bolsonaro, né? Evidentemente com o pai, que está preso, domiciliar, e os governadores querendo traçar seus caminhos de maneira desarticulada com a família e gerando esse conflito. Fábio, não há divisão. Inclusive, há cerca de 30 dias atrás, eu fui a Brasília para uma série de compromissos, dentre eles, encontrar com o presidente Bolsonaro. E comuniquei ele, em primeira mão, que eu estaria lançando, no dia 16 de agosto, a minha pré-campanha a presidente pelo Partido Novo. E o que ele disse foi o seguinte, até o Caiado já repetiu isso, quantos mais candidatos à direita tiver, melhor, mais forte ela fica. Em Minas Gerais, com certeza a minha candidatura trará mais votos para a direita. O mesmo pode acontecer em Goiás, no Rio Grande do Sul, no Paraná, não sei em qual outro estado. Então, isso vai fortalecer a direita, que estará, sim, unida no segundo turno, que é importante. E boa parte desses votos do primeiro turno, com certeza, migrarão para o segundo turno, o que significa que tem até uma lógica por trás disso. Não é ruim. Agora, esses comentários, na minha opinião, foram comentários infelizes, ali no calor do momento, respondendo o pai processo. Realmente, eu até me solidarizo com a família pelo que eles têm enfrentado, que realmente... Mas eles chamaram os senhores de ratos. Eu já fui xingado de tudo, Vera. O que me interessa é o que eu sou, sabe? Então, se eu fosse levar em conta aquilo que eu recebo de agressão gratuita todos os dias, eu sempre considero as críticas construtivas. Agora, como eu falei, eu acho que no calor do momento, devido a toda essa situação triste, que merece, eu acho que é a minha solidariedade, não agressão, surgem esse tipo de comentários. Tá certo, Edilene. Governador, o senhor e os outros governadores que são pretensos candidatos à presidência da República, mais à direita, ligados à família ou ao ex-presidente Jair Bolsonaro, temem, neste momento, adotar uma postura mais dura, como a resposta, por exemplo, a essa história de ser chamado de rato e serem metralhados publicamente, em termos de narrativa de comunicação, pela família Bolsonaro? Tem um temor de entrar em confronto com a família Bolsonaro nesse momento? Edilene, eu não sou uma pessoa beliscosa. Você que já acompanhou lá em Minas muito tempo, o Ricardo, que está aqui conosco, sabe muito bem da minha postura. Então, nós, de direita, estamos muito cientes que isso foi feito no momento em que a pressão está muito grande, que o pai está sendo julgado, que há uma perspectiva difícil para a família em termos políticos. Alguns podem ter seus direitos políticos cassados, espero que não. Então, tudo isso aflora nesse momento e nós temos de compreender. Eu sou, acima de tudo, humano. Se uma criança que perdeu a mãe está dando birra, eu acho que você vai ter mais compreensão com ela, sabendo que ela está sofrendo ali naquele momento por algo, sendo muito afligida.
Então, acho que todos nós de direita compartilhamos dessa visão. Foi uma declaração infeliz. Declarações infelizes ocorrem. Só para pegar um gancho no Ricardo, a anistia no Brasil é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Mas se o senhor fosse eleito presidente da República, o senhor apoiaria uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ou concederia uma graça ou indulto, que essas são prerrogativas do Executivo? Apoiaria sim, Edilene. Igual falei no início, eu quero um Brasil pacificado. E não o pai e a mãe brigando e os filhos desassistidos, pagando a conta, sem comida, sem tomar banho direito, que é o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos pacificar o Brasil. Já demos anistia no passado para assassinos, já demos anistias para sequestradores. Agora não vamos dar anistia nesse caso? Cabe mais uma pergunta, eu acho. Diga. Golpe, governador. Houve uma tentativa de golpe no Brasil e foi um processo, não foi apenas uma baderna. Houve um processo, isso está amplamente demonstrado pela Polícia Federal no inquérito, pela Procuradoria-Geral da República. E se essa tentativa de golpe tivesse sido bem sucedida, possivelmente muitas coisas não estariam acontecendo como estão ainda na normalidade democrática em que vivemos. Berta, eu acho que no campo jurídico existe uma área cinza que é entre você ter a intenção de fazer algo e você realmente concretizar esse algo. Se você me desse agora um cheque de R$100 mil para mim levar para uma instituição de caridade, acho que seria uma atitude extremamente nobre da sua parte. Mas aí amanhã, na hora que eu vou entregar para a instituição, você me liga e fala: ô Romeu, não entrega não, que eu mudei de ideia. Você fez a benfeitoria ou não? Eu acho que você não fez. Essa analogia não procede, governador. Essa analogia não cabe ao caso, a uma tentativa de golpe. Porque quando a tentativa de golpe ela é executada e levada a cabo, como aconteceu em 1964, não haverá julgamento, porque, obviamente, o país entra num novo regime. Não é por isso que a lei, que inclusive foi sancionada pelo próprio ex-presidente, ela diz que tentativa de golpe é um crime. Correto. Agora, me diz uma coisa. Você idealizar alguma coisa, talvez esteja muito longe de tentar. Não idealizou. Desculpa, mas não é um debate de dois. Vamos deixar rodar. Pode dizer. Pode dizer. Então, aí é que está o que eu te disse. Agora, eu sou da opinião que não chegou sequer a ver. Pode ter tido uma idealização. Totalmente. Agora, eu sou um democrata, quero deixar isso muito claro, defendo a democracia, fui eleito pelo voto, confio no nosso sistema. Agora, me parece que está havendo um grande exagero em toda essa questão. Igual falei, nós precisamos pacificar. Parece que nós estamos tendo hoje um judiciário que persegue claramente quem é do espectro da direita. Isso está muito claro, interpretando com maior rigor. Aonde estão os presos do Petrolão, do Mensalão? Todos soltos. Por quê? Porque são da esquerda. Quer prova mais material do que uma mala de dinheiro? Do que as declarações que foram feitas, as contas que foram abertas? Todo mundo solto. Por quê? Porque são da esquerda. Então, me parece que há aí 2 pesos e 2 medidas. Se temos de prender alguém aqui, vamos levar todos para a prisão também. Com isso, então, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva, vai para um rápido intervalo e volta já com a entrevista do governador Romeu Zema. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Roda Viva está de volta hoje com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
Governador, o senhor tem defendido que o Brasil saia do BRICS, mas esse bloco, na sua configuração ampliada, responde por 36% do PIB mundial, engloba 45% da população mundial, responde por 20% do comércio global, com importância, inclusive, para as exportações de vários estados, inclusive de Minas Gerais. Pergunto, seria estratégico para o Brasil abrir mão dessa aliança, ainda mais no momento em que os Estados Unidos pressionam países e blocos inteiros a aceitar termos de negociações bastante desvantajosos, impostos unilateralmente? Sim, faz pouco sentido para o Brasil ficar nos BRICS. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, o Brasil precisa manter todos os seus clientes comerciais. A China é um grande cliente, a Índia, a Rússia, todos os países dos BRICS, esses são os principais, são grandes clientes do Brasil. O Brasil tem um histórico de manter uma isenção em termos de relacionamento com os países de todas as regiões do mundo, que foi mudado por esse governo, que se aproximou de forma demasiada de países que nós sabemos notoriamente ditatoriais. E a maioria desses países que estão nos BRICS estão longe de ser uma democracia. Esse é um dos pontos. Alguém que está aqui prendendo gente por atos antidemocráticos, andando lá fora ao lado de ditador? Uai, eu não tenho cara de bobo, não. Será que o brasileiro tem também? Acusando aqui, você é antidemocrático, pega o avião e só encontra com um ditador lá fora. Vamos ter coerência. Esse é um motivo. Segundo, para onde que os brasileiros, e são muitos hoje que querem sair do Brasil, que estão desiludidos com esse governo, sonham em ir quando querem mudar para fora? Não são para países dos BRICS, não. A grande maioria quer ir para a América do Norte ou então para a Europa. São países que têm uma afinidade cultural, de costumes muito maior e que é o sonho de referência do brasileiro. Só para pegar esse gancho, governador, desculpa. Pois não. Você falou dos países autoritários. O senhor tem usado como modelo El Salvador, que é um país que está numa guinada autoritária muito forte, inclusive com características ditatoriais em muitas situações de perseguição a ONGs, à oposição. O senhor continua um fã de El Salvador, mesmo com essas características? Fábio, eu fui lá acompanhar, aprender sobre segurança pública. Não falei nada de regime eleitoral, político de El Salvador. Em termos de segurança pública, é um caso único no mundo. Não sei se teve algum outro país que, em 3 anos, conseguiu reduzir a taxa de homicídios em mais de 99%. E como eu estava dizendo agora... Mas houve um custo em termos de respeito a direitos humanos, por exemplo, né? Eu fui lá em comunidades, conversei com dona de casa, conversei com comerciante, conversei com estudante. Eles falaram, a minha vida aqui melhorou demais. E tem um dado que eu acho que demonstra isso. 300 mil salvadorenhos, Fábio, que estavam morando fora, voltaram para o país. Será que lá piorou ou melhorou? Aqui no Brasil, me parece que nós temos 5 milhões de brasileiros morando fora e gente saindo todo dia. Eu acho que esse termômetro precisa ser considerado. Mas o senhor acha que estar num bloco, por uma questão ali de estratégia, significa endossar politicamente tudo que os países do bloco propugnam? Porque, senão, poucos blocos sobreviveriam, né? O senhor mesmo disse, eu fui lá olhar só a segurança, eu não endossei o resto. O senhor não acha que o BRICS pode ter um papel estratégico sem que se precise endossar o regime desses países? Mas o que o BRICS se transformou? Ele se transformou num bloco que me parece que só existe, ou prioritariamente tem como função, questionar principalmente América do Norte, dólar, Europa, etc.
São países que têm muito pouco a ver com a nossa cultura cristã, com a nossa cultura europeia, diferentemente de Europa e Américas aqui. Isso não significa que nós não devemos manter contato comercial. No passado foi assim, antes dos BRICS, o Brasil se dava bem com o mundo todo e agora ficou claramente com um discurso anti-americano. Isso está claríssimo nos eventos dos BRICS, e isso sempre surge, principalmente liderado pelo nosso presidente. E daí a questão do tarifaço. Governador, você me disse que não vai à COP, que é a Conferência das Nações Unidas, da ONU, para Mudanças Climáticas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, mas em relação aos blocos, o senhor já disse que sairia do BRICS se fosse presidente da República. O senhor sairia também de outros blocos, como, por exemplo, o G20, o Mercosul? Não. Acho que aí nós temos questões de afinidade. Precisamos melhorar, Edilene. O Mercosul está praticamente inoperante. Nós temos importantíssimos parceiros comerciais aqui no Cone Sul, com quem nós poderíamos estar tendo um relacionamento comercial muito maior, uma abertura de fronteiras, como a Europa avançou muito, e pouco foi feito. Isso faz sentido. Seria bom para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para Chile, para diversos países que comungam conosco uma série de questões históricas, etc. Então, vejo que nós devemos estar mais próximo daquilo que tem sentido geográfico. Agora, nós vamos escolher países, queiramos ou não, que estão do outro lado do mundo. Não é impossível mandar carga de lá para cá e receber, como já acontece. Mas, prioritariamente, nós deveríamos dar essa atenção aqui. Diga, Ricardo. Espera só um minutinho, Edilene. Governador, o partido do senhor defende desde a fundação uma ideia de uma economia, né, mais aberta, que a iniciativa privada participe mais da economia. Isso é uma defesa que o senhor sempre faz. Contudo, quando a gente olha o senhor e os demais candidatos à presidência na direita, o Ratinho Júnior conseguiu privatizar a Copel, vai fazer o leilão da Celepar agora em novembro, fez uma parceria público-privada na Sanepar, o Eduardo Leite vendeu a Corsan, o Tarcísio privatizou a Sabesp, o Caiado fez a venda da Celg Transmissão e o senhor não conseguiu fazer a venda da Semig e da Copasa, que era um desejo do senhor. O que aconteceu que o senhor não conseguiu e por que seria diferente na presidência da República? Bom, Ricardo, diferente deles, eu sou de fora da política. E me parece que eu acabo incomodando mais o establishment político do que eles. Fui eleito no primeiro turno em 2018 sem nenhum prefeito me apoiando. No segundo turno já tínhamos algum. Então, parece que esse fato de alguém que não é da política entrar na política causa um mal-estar muito grande. Ainda percebo isso, já diminuiu ao longo do tempo. Então, na minha primeira gestão, nós tivemos uma dificuldade com a Assembleia Legislativa, que está superada nessa segunda gestão, mas eu quero ressaltar aqui que nunca houve, Ricardo, um governo em Minas Gerais que vendesse tantas participações acionárias quanto nós vendemos. Light, Renova, Belo Monte, Santo Antônio, Elibras, Companhia Brasileira de Lítio, e eu posso te mandar uma relação de mais de 100 empresas que nós vendemos, aonde o Estado tinha uma participação que não dependia de autorização legislativa. E quem acompanhou aquela minha primeira gestão sabe que nós, inclusive, enfrentamos CPIs totalmente descabidas. CPI da Semig, procurar cabelo em casca de ovo. Mas para o segundo mandato, o senhor conseguiu uma aliança para a sua reeleição. Hoje tem uma situação mais confortável na Assembleia e ainda assim essas privatizações não avançaram. A coisa de ser de fora da política também acho que já não vale mais Sim. como desculpa, uma vez que o senhor está até querendo se candidatar a presidente. O que faltou mais, governador? Então, Vera, eu acho que ali em Minas nós temos, por parte da classe política, um apego
muito, acho que de boa parte deles, não vou dizer de toda a generalização é muito perigosa, mas por parte de muito, a essas empresas que sempre serviram para atender interesses eleitoreiros. Quero te dar aqui um exemplo. Eu falei aqui da energia fotovoltaica, que no nosso governo saiu de 500 mega para 13 giga. O principal motivo de nós conseguirmos levar essa quantidade de dinheiro, 80 bilhões, só em energia solar, foi muito simples. Antes, a nossa empresa de energia, a CEMIG, só dava autorização para quem era amigo do rei. E esse amigo do rei, em vez de fazer o investimento, saía negociando essa autorização no mercado. Vendia por 5 milhões a autorização, não investia e embolsava esse valor. Quando eu assumi, primeira coisa que eu pedi para o novo CEO da CEMIG, eu quero na internet o mapa de Minas com todos os locais onde é possível fazer conexão para poder construir uma usina fotovoltaica. E os investimentos vieram. E aí não precisava mais de algum político estar intermediando e tirando vantagem. Agora eu estou muito confiante, com o Propag, muito provavelmente, nós estaremos avançando nessas privatizações. Então, aquilo que não foi feito, muito provavelmente ainda será feito. Cibele, depois Berta. Governador, o senhor afirmou recentemente que, caso o governo federal não tenha interesse em federalizar a CEMIG, que o senhor pode levar a CEMIG a leilão para pagar uma parte da dívida, né? Abater um pedaço da dívida aí para caber dentro do Propag. E aí eu queria saber, o senhor já está contando com a possibilidade da Assembleia não aprovar a legislação que seria necessária para transformar a CEMIG numa corporation e ir direto para o leilão? Cibele, a CEMIG, qualquer que seja o caminho, ou a federalização ou o leilão, ela precisa previamente ser transformada numa corporation. Porque senão qualquer um que vier adquirir as ações que o Estado tem poderia ser penalizado pelo mecanismo de tag-alone. Então, a corporation é um passo que vai ser dado antes de qualquer outro. Não há como ser diferente. E ele sendo dado, não significa que vai se federalizar ou vender. O Estado pode continuar tendo os 17% da empresa, recebendo os dividendos de uma empresa que vai estar muito mais bem gerida, porque a governança muda. Você não precisa mais se submeter à lei de licitação, que é uma algema na mão do gestor. O que as concorrentes da CEMIG compram hoje, decidem hoje comprar, a CEMIG leva no mínimo 90 dias para poder comprar, devido todo o processo burocrático que é exigido. Então, as coisas vão caminhar nesse sentido. Se ela se transformar numa corporation, sem o Estado vender nada, o mineiro já está ganhando muito mesmo, porque vai passar a ter, inclusive, Cibele, uma empresa viável. Não sei se você tem acompanhado, existe uma lei que diz as empresas de energia estatais que não forem privatizadas ou transformadas em corporation nos próximos 5 anos vão perder as suas concessões. Eu, inclusive, já pedi para a minha comunicação, eu quero ir na Assembleia, eu quero estar dando um depoimento que, se nós não avançarmos nessa mudança, daqui a 10 anos a CEMIG vai valer algo próximo de zero. Diga, Berta. Eu queria, governador, falar sobre segurança pública. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2020 e 2024, os homicídios dolosos em Minas cresceram em 18%, em tendência contrária ao que aconteceu no Brasil, em seu conjunto, onde houve uma redução de 16,5% dos homicídios dolosos. Ao mesmo tempo, em Minas, a gente teve também, entre 2023 e 2024, um crescimento da letalidade policial
em 46%. E crimes contra o patrimônio que no Brasil caíram entre 2023 e 2024 em 15%, em Minas caíram apenas 6%. E há uma crítica, governador, que a Comissão de Segurança Pública faz ao senhor na Assembleia Legislativa em relação ao efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro, porque durante a sua gestão de 2019 a 2024, esse efetivo caiu de 62.904 para, atualmente, 59.681. Ao mesmo tempo, os investimentos do Estado nesse período em segurança pública, eles são sempre muito menores do que o conjunto de emendas parlamentares, transferências, investimentos da União e outras fontes. Então, há uma crítica, eu gostaria que como o senhor responderia aos seus críticos de que Minas Gerais não tem uma política de segurança pública? Bom, Berta, acho que nós temos aí de estar considerando uma série de questões em tudo isso que você disse, né, que são uma série aí de números, de estatísticas. Como gestor do Estado, governador, eu gosto de olhar os números a longo prazo e a tendência. Se alguém, há 7 anos atrás, quando eu fui eleito, pesava 300 quilos e hoje está pesando 100 quilos, eu acho que essa pessoa conseguiu uma evolução considerável. Se nesse percurso, em determinada semana, ele ganhou meio quilo ou 1 quilo, eu acho que não tira o mérito do avanço do feito que ele fez. Então, você sempre pegou períodos em que teve um repique. Isso é normal em toda estatística de quem está emagrecendo, em segurança pública. 2020, 2024, homicídios dolosos, não é? É um período... Mas vamos pegar 2018 e 2024, então, que foi quando eu assumi, concorda? E quanto foi? Eu não tenho dado. O senhor assumiu em 2019. Janeiro, 1º de janeiro de 2019. Exatamente. E você está pegando um dado específico. Não estou pegando, é porque o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o último dado dele é 2024. Tá, então, mas eu estou dizendo o dado seguinte... de um período mais recente. Nós temos quantos tipos de crime? 200 tipos, você está pegando somente aqueles 2 ou 1 ali que teve... eu estou falando para o senhor que, inclusive, os crimes contra o patrimônio reduziram em Minas em 6%, mas no Brasil reduziram em 15%. Então, há uma crítica ao senhor na Comissão de Segurança Pública, porque o efetivo policial, no seu período, caiu, aí o seu período de governo, caiu de 62.904 para 59.681. Então, tem menos policiais militares, menos policiais civis e menos efetivo no Corpo de Bombeiro. E a falta de investimento, inclusive, em alguns casos, o senhor sabe... Certo, a gente já ouviu a pergunta. Governador, Sim. Como o senhor responde a essa? Então, deixa eu acabar de responder aqui. Nós tínhamos em todas as áreas de força de segurança, Berta, pessoas altamente qualificadas, militares, formados na academia, fazendo tarefas extremamente simples, que um jovem que sabe lidar bem com tecnologia pode fazer. Nós temos hoje centenas, talvez milhares desses jovens trabalhando na área de segurança e eles libertaram esses militares para poder fazer aquele trabalho para o qual eles efetivamente foram treinados. Mas se houve redução, governador, de efetivo, não aumento? Então, aí o que eles estão falando é o seguinte, que reduziu o efetivo de militares, mas o número de pessoas que trabalham nas forças de segurança não teve essa redução, entendeu? Aqui é o efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e os dados são da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Você está se referindo a militares.
Agora tem essa parte administrativa que foi suprida com civis. E além disso, Berta, nós temos feito uso cada vez maior de inteligência. Prendemos lá, essa semana, ontem ou antes de ontem, via reconhecimento facial, que é a máquina que detecta um assassino lá perigosíssimo procurado há 2, 3 anos pela nossa polícia. Isso também não existia. A frota da polícia nunca teve carros tão novos como está tendo agora. Mas a denúncia é de que não tem gasolina, Vai, Zanini, vamos para pôr nos carros. Agora, na Assembleia eles falam, não há gasolina, as denúncias, não há gasolina para... Se nós compararmos os números da gestão do PT com os nossos, eu quero te passar um aqui, já que você está sendo cirúrgica. Mas é o senhor quem está governando agora, é importante. Sim. Nós queremos que a segurança pública melhore no Estado. Queremos, estamos melhorando. O importante é isso, estamos melhorando. Em 2000 Pois não? Eu queria mudar de assunto um pouquinho, se você me permite. Na semana que vem começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, né? Pelo Supremo. O senhor já disse aqui que o Supremo persegue a direita, e, digamos, poupa a esquerda. Queria perguntar, o senhor acredita que é possível ainda para o ex-presidente Bolsonaro ter um julgamento justo, ou esse é um julgamento de cartas marcadas, e sendo condenado, como é a expectativa da maioria das pessoas, ele ainda seguirá como o principal líder da direita no Brasil, ou essa ascendência dele sobre a direita vai sofrer uma certa, digamos, desvalorização? Ô, Fábio, tudo indica, né, que esse tipo de julgamento tendencioso vai continuar, com toda certeza, dificilmente isso vai mudar. Nessa última semana, até agora foi assim, com certeza não vai ser nesses últimos dias que haverá mudança. Cartas marcadas, então, senhor? Sim. E ele realmente é o maior líder da direita. Mesmo preso, vai continuar sendo, o senhor acha? Com toda certeza, sim. Ele é a pessoa que resgatou a direita no Brasil, conseguiu fazer esse movimento crescer e vai continuar sendo líder, sim. Eu interrompi a resposta do senhor antes do senhor responder para a Edilene sobre a COP, a razão do senhor não ir à COP. Sim. Bom, ainda não está 100% decidido, mas eu, que sou um governador que prego austeridade, a última coisa que eu vou querer é estar pagando uma diária de 20, 30 mil reais. Então, se for esse aí o valor, muito provavelmente Minas estará representada, Edilene, mas eu não irei. A COP é importante, vai dar visibilidade ao Brasil. As outras em que eu já participei, paguei hotel normalmente. Agora... O senhor falou com o Helder Barbalho, o senhor esteve com ele hoje, né? Estive com ele, sim. Ele está tentando organizar e espero que consiga. Não tem um quartinho lá para o senhor, no palácio lá de Belém? Que ele não tem um anexo ali, uma suíte que o senhor possa usar, alguma coisa? Então, eu não conheço lá e não gostaria de ficar dependendo de governos. Em todas que eu fui, foi por conta pelo Estado de Minas, por uma questão de isenção. Governador, só aproveitando o tema, porque ele falou do palácio do Helder, o senhor lá em Minas não mora no palácio, optou por morar numa casa que o senhor paga o aluguel, né, lá na região da Pampulha. Se o senhor for presidente da República, o senhor pretende repetir isso lá em Brasília, não morar no Palácio da Alvorada, não morar num prédio público? Ô Ricardo, eu não conheço a estrutura lá. O Palácio das Mangabeiras, em Minas Gerais, tinha vários inconvenientes, extremamente distante da cidade administrativa. E o ex-governador Pimentel só ia e voltava de helicóptero. Milhões por ano. 32 empregadas, garçons, governantas, pagas pelo governo do Estado. Um clube, aquilo lá funcionava como um clube, era almoço, banquete direto para os amigos do rei. E eu tenho uma vida austera. Não é porque eu sou governador que eu mudei nada. E
e optei por isso. E dependendo do que tiver lá em Brasília de equipamento público, eu estou disposto e até me sentiria muito mais confortável morando num lugar menor, desde que não ficasse vulnerável em termos de segurança ou distante do local de trabalho. Mas se tiver lá alguma estrutura... Agora, uma coisa, Ricardo, te garanto que essa eu já te garanto que eu vou fazer. Tudo que a presidência gastar esse mês, o mês que vem, você vai poder ver o que é. Não vai ter esse negócio de sigilo de 100 anos para poder mostrar aquilo que é gasto. Então, isso eu acho que é respeitar o dinheiro do pagador de impostos, o que esse governo hoje não faz de forma alguma. Com isso, então, a gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já com o Roda Viva com o governador Romeu Zema. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o governador de Minas, Romeu Zema. O governador, no segundo bloco, se não me engano, o senhor falou a respeito dessa questão da proximidade do Brasil com o BRICS ou com os Estados Unidos e praticamente culpou um certo discurso anti-americano do Brasil pelo tarifaço imposto pelo Donald Trump. Eu citei a pesquisa Quest no início do programa, que mostra que esse discurso não cola. Para a maioria dos entrevistados, a responsabilidade pelo fato do Brasil estar sendo sancionado, sem ter feito nenhuma prática anticomercial com os Estados Unidos, é da família Bolsonaro. O senhor não acha que é um tiro no pé insistir em inverter a lógica de que o Brasil, na verdade, não é vítima e sim culpado por ser sancionado? Eu continuo com a mesma opinião e o tempo é senhor da verdade. Daqui a pouco o tempo passa e vai ficar muito claro que é essa posição do presidente Lula, nitidamente anti-americana, igualzinha da Venezuela. Daqui a pouco ele vai ter exatamente o mesmo discurso do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, é que está levando o Brasil a receber essas sanções. O senhor acha a política tarifária do Donald Trump correta, então? Não, de forma alguma. E um erro, Vera, não justifica o outro. Se o Lula criticou e questionou o dólar e não sei o que de Estados Unidos, na minha opinião, ele deveria ter sido chamado pelo presidente. Eu venho do comércio varejista. A coisa que eu mais fiz na vida foi negociar com bancos, com fornecedores, com clientes. E eu sei o quanto o diálogo é importante e o quanto intriga, acusações, ofensas prejudicam. O jogo tem de estar na mesa. Se o Lula não está satisfeito com o dólar, que fosse lá falar com Trump. Problema comercial, você trata cara a cara, não é mandando recadinhos, falando para a imprensa, não. Então, fez muito mal, nunca foi essa a postura do Brasil em termos de relações internacionais. O Itamaraty sempre teve um histórico que é aplaudido no mundo todo e ele, infelizmente, foi no caminho da Venezuela. Edilene. Governador, o senhor disse que as candidaturas da direita à presidência da República serão pulverizadas e que o senhor não deve ir com Bolsonaro ou com o PL no primeiro turno. Isso não complica o candidato do senhor em Minas Gerais, que hoje está no Partido Novo, é o vice-governador Matheus Simões, que para ir com a direita unida, ele precisa juntar nesse grupo o senhor, o Nicolas Ferreira, que é um potencial candidato ao governo do Estado, e também o Cleitinho, que é do Republicanos, o senador, que é outro pré-candidato. Se o Matheus Simões enfrentar esses dois, um desses dois, muito possivelmente, ele perderia as eleições. Como é que o senhor vai fazer, se não vai ter como replicar uma aliança do Cenário Nacional para o regional, porque ela não existe? Edilene, com toda certeza, essa questão será vista no desenrolar da pré-campanha até a data limite.
o vice-governador Matheus Simões tem total ciência disso e ele vai ter de fazer alguma aliança, ele vai ter de conduzir essa questão. Você acha que ele tem chances contra o Cleitinho, contra o Nicolas, ou que o ideal é ir unido? O Edilene, o ideal é você ter apoio de partidos maiores. Eu reconheço que o Partido Novo é um partido pequeno. Você tem chances de ganhar a eleição, mas com uma dificuldade muito maior. Agora, toda essa composição vai depender dos partidos. Com toda certeza, há essa possibilidade, sim, em se tratando de eleição para governador. Ele vai para o PSD, do Gilberto Kassab? Existe essa possibilidade, que depende dele, de Partido Novo, de PSD. Mas o senhor acha que isso combina com o Pacheco concorrendo ao governo de Minas pelo PSD ou aí o Pacheco sai do partido? Então, aí nós temos que perguntar para eles, né, Edilene? Cabe Matheus Simões e Rodrigo Pacheco na mesma legenda? Acho difícil. Então, teria de haver algumas condições, alguns condicionantes que teriam de ser cumpridos tanto por parte do Matheus quanto por parte aí do partido. Diga, Ricardo. Na entrevista ao Flow Podcast, no último dia 14, o senhor disse que o pior do Estado é a tal da licitação. Diz que quando você reforma sua casa ou gerencia seu negócio, pode contratar quem desejar e no governo, se escolhe uma empresa confiável e conhecida, vão dizer que você está direcionando. Eu queria entender qual a flexibilização que o senhor propõe no caso da lei de licitações. Tem alguma solução para esse problema que o senhor colocou? Ô, Ricardo, todos nós aqui tomamos decisões de compras todos os dias. E como nós estamos gastando o nosso próprio dinheiro, é muito fácil. Você quer comprar uma roupa, eu acho que você não vai escolher a roupa mais barata, porque você sabe que você vai lavá-la e ela vai desmanchar, ou vai desbotar, ou vai apresentar algum problema bem cedo. Você vai comprar algo que tenha mais qualidade. E muitas vezes, na hora que o Estado adquire determinados produtos, o único raciocínio que prevalece é preço. Então, precisamos aperfeiçoar alguma coisa nesse sentido. Mas o melhor aperfeiçoamento, ô Ricardo, é o que nós estamos fazendo lá com os hospitais regionais, que vamos inaugurar 5 até o fim da minha gestão, todos no interior do Estado, e eles serão geridos por OSs, organizações sociais, que vão receber o recurso do Estado, mas não vão precisar se submeter a esse procedimento burocrático, lento, que asfixia uma CEMIG, que asfixia a CEMIG, mas não asfixia o setor privado. Quando um tomógrafo estraga na CEMIG, na rede FEMIG, talvez daqui a 90 dias ele volte a funcionar. Quando um tomógrafo estraga na rede privada, em poucas horas ele volta a funcionar, porque você compra, você não precisa sair licitando. Aqui em São Paulo tem o sistema de OS no Estado e na Prefeitura e muitas vezes é um sistema muito sujeito a desvio de recursos, entidades fantasmas, entidades ligadas a políticos. Não é assim uma coisa que muda tanto da água para o vinho, né, governador? Exatamente. E a licitação, você sabe muito bem, também está sujeita. Também. Você faz uma licitação lá com determinadas exigências, de forma que ela fica totalmente direcionada somente para determinada empresa. Isso é algo que realmente precisa, talvez é muito mais de acompanhamento, uma lupa constante por parte da Controladoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, do que propriamente uma lei, porque sempre há algum mecanismo de redirecionar essa licitação. Governador... diga. Quem perguntou, Zanin? Eu queria perguntar sobre... O presidente Lula deu uma subida nas últimas pesquisas, não muito grande, mas mostra uma curva. Tanto a aprovação dele melhorou um pouco, a desaprovação caiu, ainda a desaprovação é maior, mas há uma subida. E no mano a mano com diversos candidatos, inclusive o senhor, ele ganha, né? Alguns mais perto da margem de erro, outros mais distante. Queria perguntar como é que o senhor vê, qual é a força do presidente Lula para a reeleição, caso ele seja candidato mesmo, tudo indica que será,
Até onde ele pode ir e como derrotar o presidente Lula, especialmente se houver uma curva de fortalecimento dele daqui até a eleição? Ô, Fábio, eu acho que essa reversão que aconteceu é momentânea. Acho que tem muito a ver com esse contexto do tarifaço, que nesse primeiro momento foi vendido para a população que não tem a ver com ele, e sim com Bolsonaro. Ao longo do tempo, isso vai começar a ficar esclarecido. E eu, Fábio, eu sempre na minha vida toda, tanto no setor privado quanto no governo, sempre tive ações, gestão de longo prazo. E o governo Lula, até o momento, os bons números que ele tem colhido é porque ele tem aplicado anabolizante na economia brasileira. A economia brasileira está muito mais inchando do que crescendo. Nós vimos a mesma coisa em 2015 e 2016. A maior recessão da história do Brasil, o PIB caiu quase 8%. O único país do mundo naquele biênio 2015 e 2016 que deu marcha ré foi um país chamado Brasil, por causa da economia, das ações econômicas que o PT adotou lá no governo Dilma. Gastança, naquela época eles ainda conseguiram manipular a taxa de juros, hoje já tem mais dificuldade, e nós vamos ver nos próximos meses o desfecho disso. É só questão de tempo. Se é mais 6 meses, se é mais 12 meses, mas em algum momento nós vamos ver que esse crescimento tão vangloriado pelo governo é algo que não é sustentável, é um anabolizante. Lembrando aqui, para aqueles que não lembram, o que é anabolizante, é a bomba que o fisicultor toma para ficar todo fortão, e daqui 2, 3 anos ele vai ter problema cardíaco, renal, de impotência e por aí vai. E nós já tivemos isso no passado e a repetição está aí. Essa alta dos juros, 15%, que o governo não consegue mais controlar como fazia na Dilma, já é um sintoma claríssimo dessa desorganização do sistema econômico. Um pé na geladeira e o outro pé no forno, e falando que está tudo normal. Não está. Governador, o senhor está usando muitas figuras de saúde, vamos voltar para o tema da saúde. O Estado está transitando de um modelo de gestão pública para gestão privada. O senhor está licitando, abrindo editais para privatizar alguns hospitais, e esses editais, eu estou me referindo aqui agora ao do Hospital Maria Amélia Lins, que está fechado desde dezembro do ano passado, estão sendo questionados no Tribunal de Contas do Estado, que quer que o senhor demonstre uma vantagem deste modelo em relação aos demais. O Ministério Público também tem um estudo em que demonstra, ao comparar hospitais, um hospital de Barbacena, por exemplo, que é uma gestão pública, com o Hospital de Patos, em que foi feita a terceirização, demonstra que o Hospital de Barbacena, apesar da maior complexidade de cirurgias que realiza, é um hospital mais barato do que este que foi privatizado. A pergunta é o seguinte, essa transição, no caso do Maria Amélia Lins, está levando à paralisação e a sequelas graves pela sobrecarga no Hospital João 23. Portanto, um processo sem planejamento, porque a população está sem ser atendida no hospital. A pergunta é o seguinte, se o senhor for eleito, o que o senhor fará com a empresa brasileira de serviços hospitalares? Berta, a nossa visão de saúde é fortalecer o interior. Belo Horizonte sempre foi sobrecarregada de ambulâncias. É só você ficar na porta do João 23, da Santa Casa, etc., hospitais públicos de Belo Horizonte,
que você vê ambulância de todo o estado. Até o fim da minha gestão, como eu disse, nós vamos inaugurar 5 grandes hospitais no interior. Governador Valadares, Teófilo Otoni, 7 Lagoas, Conselheiro Lafayette e Divinópolis. Esses leitos vão trazer uma melhoria tanto para quem mora no interior quanto para quem mora na capital, que vai deixar de receber milhares de pacientes por dia. Então, eu estou entregando, Berto, uma saúde que é o oposto daquela que eu vi em 18. Em 18, fazendo a minha campanha, eu passei na cidade de Tabuleiro, na Zona da Mata, o único posto de saúde, a única UBS da cidade estava fechada com uma placa na porta escrito o seguinte: não operamos porque não estamos recebendo recursos do governo do estado. Com a empresa brasileira de serviço, o senhor não respondeu, mas ok. Não, que eu tenho que ir para o intervalo, governador. Depois a gente pode continuar falando de saúde, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Inovação que conecta. Bradesco. Roda Viva está de volta. Quem pergunta agora para o governador Romeu Zema é a Cibele Bolsas. Bom, governador, o senhor falou aí no começo da nossa conversa que o senhor vê aí como positivo, né, a presença de muitos candidatos à presidência da direita e que isso fortalece a direita. Mas isso não pode ter um risco aí incluído de ter uma pulverização muito grande de votos e havendo tantos candidatos, nenhum ser protagonista assim durante a campanha? Cibele, a visão nossa é exatamente a oposta disso que você fala. Até porque se a direita tivesse só um candidato, com toda certeza o governo Lula-PT iria direcionar toda a sua artilharia contra esse candidato. E você tendo vários, ele já enfrenta essa dificuldade extra. E a chance desses candidatos conseguirem levar os seus votos para o segundo turno, fazer uma migração, é muito maior do que se houvesse só um candidato que, com certeza, teria menos votos do que a soma de 2, de 3 ou 4 candidatos. Ainda assim, existe a possibilidade de uma composição prévia, por exemplo, algum de vocês aceitar ser vice dos outros? Muita gente especula que o senhor seria um vice ideal pelo fato de ser de Minas, que costuma ser um estado pêndulo nas eleições. O senhor cogitaria a possibilidade de ser vice? Não, Vera, está definido que nós iremos até o fim. Em toda a minha carreira, tanto no setor privado quanto no setor público, eu fui a pessoa que montou o time, que coordenou. Eu administro de uma maneira descentralizada. Quem trabalha comigo gosta. Eu gosto de ver os grandes números. Aquele detalhezinho ali, o secretário é que tem de resolver. Eu preciso ver a tendência, igual eu falei aqui. Pesava 300 quilos, está pesando 100. É o que me interessa. O senhor mantém a candidatura mesmo se o Tarcísio for candidato, governador? Como? Se o Tarcísio for candidato a presidente, o senhor mantém a candidatura mesmo? Manteremos a candidatura. Vamos trabalhar lado a lado e, no segundo turno, aquele que for, com certeza, vai ter o apoio. O senhor avalia que o Tarcísio vai ser candidato? Pergunto porque nas últimas... Claro que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas nas últimas semanas começou a crescer, parece que um certo coro na direita, no empresariado, no mercado financeiro, para que o Tarcísio assuma essa candidatura presidencial. Ele parece realmente também estar tendo uma agenda mais nacionalizada. O que o senhor sente quando o senhor conversa com ele? Qual é o seu sentimento? Ele vai ser candidato a presidente? Para mim, ele já afirmou que vai concorrer à reeleição de São Paulo. Para nós ele fala isso também. Acho que a grande questão é ter um nome à altura dele em São Paulo. E sujeito
a perder o principal estado do Brasil, talvez até para a esquerda, se ele não for aquele que pleitear a reeleição. Então, é um risco do partido dele. Não sei qual outro nome poderia ter essa aceitação dele tão elevada no estado de São Paulo. Mas tudo é possível em política, as coisas mais adiante se rearranjarem, mudarem de acordo com as opiniões dele, do partido, etc. Diga, Edilene. Governador, o senhor tem recebido algumas críticas por ter, na avaliação de muitos críticos, ter antecipado demais a pré-candidatura do senhor à presidência da República e que esse posicionamento dificulta ainda mais o diálogo do senhor com a presidência da República atual, com a gestão atual do presidente Lula. O senhor acha que procede, que a relação ficou pior depois que o senhor anunciou que é pré-candidato? O senhor acha que essa é a estratégia correta e por que o senhor adotou essa? Edilene, a relação nunca foi das melhores e em algum momento nós teríamos de fazer isso. E acho que foi um momento adequado, isso foi amplamente discutido no partido e nós sabemos claramente, nós, estados governados pela direita, pela centro-direita, que o governo federal sempre faz o mínimo que é necessário nesses estados, né? Nós não temos nada extra, diferente dos estados governados pela esquerda, que apresentam indicadores muito piores do que os estados governados pela direita, principalmente na questão de segurança pública. Agora, o presidente tem intensificado as idas a Minas, fez várias visitas, deverá ir novamente em breve. E o senhor teve uma queda de avaliação, segundo a pesquisa Quest, 5 pontos, desde que intensificou esses ataques. E houve um voto Luzema em 2022 que foi importante. O senhor não teme perder uma parcela do seu eleitorado com essas críticas, uma vez que o presidente está também melhorando a sua avaliação? E venceu em Minas, né? Realmente, a pesquisa aponta esse número que você menciona. Muito provavelmente, a conexão é exatamente essa que você falou. Nós, de certa maneira, passamos a ser vistos claramente como concorrentes a partir desse lançamento da minha pré-candidatura. Mas essa mesma pesquisa também aponta que, lá em Minas, numa eventual eleição para presidente, estou com uma ampla vantagem sobre ele. O mesmo instituto e a mesma pesquisa que aponta isso. É uma vantagem natural, porque o senhor é de Minas, e se o senhor comparar a diferença no Paraná, que dá 80-10, em Minas, de todos os governadores presidenciáveis, em Minas é a menor distância. A vantagem que o senhor tem é menor em relação aos demais estados. Em Minas, nós sabemos, Berta, é a amostra do Brasil. O Paraná é um estado bem uniforme. Se você andar o Paraná, ele é bem semelhante. Em Minas, nós temos um pedaço de São Paulo, do Rio, de Goiás, do Nordeste. Então, acho que até essa diferença positiva para nós em Minas, para mim, até dá mais conforto do que se eu tivesse em outro estado. Governador, o senhor, um dos assuntos que o senhor mais teve embates com o governo federal foi a questão da dívida, né, da dívida do Estado, né? O senhor, claro, pegou um governo que naquela época não estava com dificuldades até para pagar o funcionalismo, né? O senhor destaca que conseguiu virar essa situação, contudo, o senhor fez isso ficando 6 anos sem pagar a dívida com a União por conta de uma liminar que havia sido concedida no final do governo anterior, que o senhor pediu para prorrogar várias vezes, então ficou 6 anos sem pagar essa parcela. Com isso, a dívida que já foi de cerca de 100 bilhões, mais ou menos nessa época, já está em 170, deve chegar a 180 bilhões ao fim do ano. O senhor acha que foi uma boa estratégia? Não foi como não pagar o cartão de crédito e ter que rolar a dívida, que vai ficar muito maior? Então, Ricardo, essa aí é a versão da oposição, né? Eu tenho o nome de 853 prefeitos de Minas que você pode checar com eles, com todos eles, quanto eles já receberam e quanto ainda estão recebendo todo mês,
que o PT Pimentel saqueou as prefeituras. Mas o senhor, de fato, deixou de pagar a dívida federal por 6 anos, né? A dívida federal, quando eu assumi, representava 190% da receita corrente líquida do Estado. Hoje, o último dado que eu tenho, em 2024, ela representava 170%. Se alguém devia 10 salários e agora deve 8 salários, a condição dele pagar melhorou. Mas porque houve uma renegociação, né? Não houve renegociação. O regime fiscal, de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal não altera isso, Vera. Você continua com a dívida lá. Você simplesmente passa a ter a prerrogativa de uma parcela menor. Mas isso não significa que a correção não esteja embutida no restante, entendeu? Então, a nossa condição de saldar a dívida no meu governo caiu. Isso qualquer analista financeiro que entenda de administração pública confirma isso. No governo Pimentel, só subindo. No meu governo caiu. Em valores nominais, como o Ricardo disse, subiu. Mas o que interessa são valores relativos. Tá certo, está aberta. Pode ir, Beto. A dívida, governador, cresceu de 114 bilhões para 170, ou seja, há um crescimento de 59%, porque os 6 primeiros anos, de fato, o senhor não pagou. E com esta economia que fez, ao não pagar, o senhor pôde colocar em dia o salário do funcionalismo. E essa declaração é do seu ex-secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, na Assembleia Legislativa, que, ao responder uma pergunta, disse: se o Estado tivesse que pagar a dívida, não conseguiria colocar em dia o funcionalismo. O senhor confirma? Confirmo perfeitamente. Agora, Berta, além de pagar as prefeituras, nós pagamos fornecedores que já não vendiam nenhum medicamento para a rede pública. Quando eu assumi, Berta, não tinha medicamento de uso contínuo para diabético. Não sei se chegamos a perder vidas por esse motivo. Estamos pagando até hoje a recomposição dos depósitos judiciais. Pagamos 700 milhões para os bancos para tirar o nome do SPC e Serasa de 240 mil funcionários públicos que tiveram seu nome sujo no SPC e Serasa, porque o Pimentel e o PT descontou o empréstimo consignado e não pagou os bancos. E ainda estamos pagando para os 853 prefeitos um parcelamento da saúde. Tudo isso dá aproximadamente 30 bilhões de reais. E essa suspensão do pagamento que foi conseguida via liminar realmente foi importantíssima para que as finanças do Estado e dos municípios se reestruturassem. Agora, o que tem de ficar claro é o seguinte: a capacidade do Estado pagar a dívida hoje é muito maior do que no passado, porque a nossa economia, a nossa arrecadação cresceu numa proporção superior àquela que a dívida cresceu. Cibele, ainda cabe uma nesse ponto. Mudando um pouco de assunto, governador, o senhor declarou recentemente que o senhor vai apoiar todos os candidatos ao Senado que defenderem o impeachment de ministros do STF. Eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, qual que é a sua visão de democracia, de qual que seria o equilíbrio, né, mais ideal entre os 3 poderes? Ô, Cibele, nós estamos assistindo no Brasil, nos últimos anos, uma disfuncionalidade total entre os poderes. O IOF. O que o Congresso fez e o que o Supremo Tribunal fez? O Congresso representa o povo, representa a nação. O Congresso foi contra e o Supremo falou: não, nós vamos cobrar o IOF aqui, independente do que o Congresso julgou. Então, está havendo uma interferência na seara de outras áreas. Isso é grave,
é muito ruim e o Congresso, aliás, o Senado tem essa prerrogativa. E eu falo que onde tem ser humano, Cibele, tem erro. Eu falo que lá na nossa Polícia Militar, que é respeitadíssima, tem 250 anos, nós temos 99,5% de pessoas éticas, honestas, trabalhadoras. Agora, aquele 0,5% que não é, a corregedoria corre atrás e expulsa. Agora, me parece que no Judiciário do Brasil nós só temos 100% de pessoas corretas. E não é verdade. Tanto é que tem uma lei, uma reforma administrativa agora, para mudar exatamente isso. Não existe categoria, não existe profissão que alguém conquiste e que está imune de fazer erros. E quem errou tem de ser responsabilizado. E no Judiciário do Brasil hoje ninguém é responsabilizado. Você simplesmente se tornou um além de humano. Você se tornou alguém que não comete mais erros. E erro está sujeito a ser cometido. Então, precisamos corrigir isso. Certo. A gente faz nosso último intervalo, volta já já com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o governador de Minas, pré-candidato à presidência, Romeu Zema. Governador, eu fiz menção no início do programa à sua entrevista na semana passada à BBC News, em que o senhor fez uma analogia entre um carro que está estacionado em local proibido e, por isso, deveria ser guinchado, e moradores de rua. Eu vou abrir aspas para o senhor. Eu quero resolver esse problema. Se alguém deixa o carro estacionado num lugar proibido, o carro não é guinchado, agora vai ficar alguém na porta de um comerciante que paga imposto, que gera emprego, fazendo sujeira, atrapalhando, ameaçando o cliente. Ninguém pode fazer nada. Na sequência, o senhor disse que deveria haver uma lei proibindo morar na rua. Bom, a gente sabe que morar na rua não é uma escolha da pessoa, que geralmente isso decorre da falta de acesso à moradia, da falta de renda, de outros problemas, muitas vezes até de saúde mental, etc. Eu queria que o senhor explicasse o que o senhor quis dizer com essa frase e se ela não denota uma certa falta de sensibilidade social. Bom, Vera, eu sou gestor chão de fábrica. Fui a minha vida toda, abri lojas em 470 cidades, dirigi 2 milhões de quilômetros nessa jornada aí durante mais de 30 anos e como governador eu continuo rodando todo o estado. Já fui em mais de 415 cidades diferentes. Converso com todos os prefeitos, com assistência social da cidade, com os vereadores. Tem cidade que tem conseguido lidar bem com esse tipo de problema. Outras nem tanto. A grande maioria dessas pessoas hoje são dependentes químicas, são pessoas que perderam a noção da realidade, elas estão vivendo numa condição deplorável em termos de higiene, em termos de segurança, e você convidá-las para ir para uma comunidade terapêutica, que é a solução, apenas uma minoria aceita, porque vê a comunidade terapêutica como algo que vai demandar que ele passe a ter um horário para dormir, vai demandar que ele tome banho todo dia e naquela esquizofrenia que ele está sofrendo, a grande maioria sofre... Mas o senhor é psiquiatra, governador, desculpa, esquizofrenia é uma condição de saúde mental muito específica. Sim, mas a droga leva a isso. Não está fazendo uma análise muito reducionista de um problema que é um problema social grave? A solução para essas pessoas seria guinchá-las? Vera, não desumaniza as pessoas comparar carros? Não tem Então, eu falei que carro não fica. Agora eu falei que nós precisamos encontrar uma solução para as pessoas. Pessoas não se guincham. Você tem de fazer isso com tato, com dignidade,
Hoje esse trabalho é responsabilidade das prefeituras, mas muitas vezes, prefeito já me disse, eu começo a questionar essa pessoa e ele vai embora, só que ele vai para outra cidade. Nós precisamos ter uma solução central desse problema. E o governo federal fechou o olho. Agora, eu tenho 60 anos. Isso não existia no Brasil, não. Nós estamos criando verdadeiros chiqueiros humanos nas grandes cidades do Brasil, por omissão do setor público, que fica só nessa guerrinha de perseguir o adversário e esqueceu essas pessoas. Agora eu tive a coragem de falar sobre esse problema, que ninguém fala. E o que o senhor está fazendo como governador em relação a essas pessoas? Porque o poder público também inclui o governo do estado. Sim. Em Minas Gerais, durante a pandemia, nós disponibilizamos uma estrutura pública do estado, bem no centro de Belo Horizonte, para poder estar acolhendo essas pessoas. Temos pago às prefeituras o piso mineiro de assistência social que o PT não pagava, para que elas tenham mais recursos para poder desenvolver esse trabalho. Agora, governador, pelo que eu entendi na resposta do senhor, na entrevista da BBC, a solução do senhor seria proibir que essas pessoas durmam na rua, porque você disse que elas não teriam o direito, nas palavras do senhor, de dormir na rua, e obrigar que elas durmam em abrigos e albergues. Porque é basicamente um regime semiaberto. Tem que ir lá toda noite, dormir lá, sem ter cometido crime nenhum. Antigamente tinha as casas de albergados, seria mais ou menos a mesma coisa. O senhor não acha um contrassenso? De forma alguma, Ricardo. Existe hoje prefeituras que têm estrutura para atender esse público que se nega a ir. Nós temos de ter algo que faça com que essas pessoas vão. Agora, esse pessoal de direitos humanos que fala tanto que são os protetores dessas pessoas, eles deveriam fazer uma placa na porta da casa deles e falar: sem tetos, acampem aqui na porta da minha casa. Porque aonde eles chegam, residência ou comércio, eles só causam perturbação. Um cheiro horrível. Moradia, de habitação? Não é falta de habitação. Essas pessoas, como eu falei, têm locais, muitas vezes, para ir. Eu tive com prefeitos de todo o Brasil conversando sobre isso. É uma questão de hoje ele falar: eu vou ficar aqui, e dificilmente o poder público poder fazer alguma coisa. E todo mundo fazendo vista grossa para isso. É um problema que não existe. Nós estamos cegos. Existe aquela questão, Ricardo, que a gente acostuma com a ruindade. Eu sempre falei isso para muitas pessoas. O Brasil é, há décadas, o campeão mundial de homicídio. Ninguém toca nesse assunto. Nenhuma guerra no mundo mata a metade do que se mata aqui no Brasil com crime organizado. Todo mundo de olho fechado. Governador, eu queria, mantendo o assunto violência, criminalidade, na semana passada houve a votação na Câmara daquele projeto que protege as crianças de crimes online, né, chamado Projeto contra a Adultização Infantil, esse novo termo que surgiu aí. O seu partido Novo votou contra, foi um dos únicos partidos, ou o único partido que votou contra esse projeto na Câmara. O senhor concorda com essa posição do seu partido? O senhor realmente acha que esse projeto é um projeto ruim, não deveria ser aprovado? O projeto é sobre, não ficou claro? Aquele contra aquele que chama-se ECA Digital, né? Que é para proteger crianças da exploração sexual online. Sim. Que é depois que aquele youtuber fez aquele vídeo que viralizou, né? Correto. Fábio, eu sou da opinião, e o partido também, o seguinte: que qualquer comunicação pública em rede social, em rádio, em TV, em qualquer coisa que tenha racismo, que tenha pedofilia, que eu acho que cai nessa situação aí, é um conteúdo que tem de ser eliminado. Agora, se o partido procedeu dessa forma, pelo que me informaram, é porque o projeto geralmente coloca vários temas extras
que modificam outras coisas para atender alguém. Então, a posição nossa é realmente de evitar a exposição de crianças em situações pornográficas, vamos dizer. Isso é claramente pedofilia para mim e também para o partido. Mas por que votar contra, então, governador? Vamos pegar o projeto todo. Pelo que eu sei, ele não versa só sobre isso. Tem lá vários jabutis ou outras coisas que, no fritar dos ovos, você acaba tendo o constrangimento de falar que votou contra, mas que vai estar possibilitando uma série de outras questões. Isso no partido tem sido recorrente. O nosso legislativo precisava, nesses casos, limitar o escopo do projeto de lei. Tem projeto de lei que vai com uma finalidade, votar sobre preservação ambiental da área tal, e colocam lá uma série de jabutis com temas que não tem nada sobre isso. E o partido, como é criterioso, considera o todo. Mas a nossa posição é essa. E acho que o partido, inclusive, já se manifestou. Edilene. Governador, hoje o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em uma entrevista, deu uma declaração comparando o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Che Guevara, que é um líder mundial conhecido da esquerda. Qual foi a reação do senhor quando o senhor ouviu esse tipo de declaração? E se o senhor fosse o Bolsonaro, como é que o senhor reagiria? Eu acho que foi uma declaração infeliz, Edilene, né? O Che Guevara foi um assassino, em primeiro lugar, apesar de ser venerado, né, em muitos lugares do mundo, sanguinário, alguém que, na minha opinião, deveria ser varrido da história. Quem conhece a biografia dele, então acho que uma comparação injusta do Valdemar, infeliz, né? Acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com o histórico do Che Guevara, nem posicionamento ideológico e muito menos com relação às suas ações. Berta. Oi. Governador, tem se falado muito essa semana na possibilidade do vice-governador Matheus Simões se filiar ao PSD. O senhor está acompanhando essas conversas? Qual é a probabilidade de que isso ocorra? Está sendo dado como certo por algumas pessoas da bancada do PSD e também por algumas pessoas do governo? Sim, Berta, eu sei que ele tem conversado, essa decisão vai depender muito dele, ele sempre faz tudo com muita transparência, inclusive com relação ao Partido Novo, e com certeza nós vamos ver o desfecho ou essa decisão aí, eu penso que nas próximas semanas ou meses. Vai depender muito desse contexto eleitoral que está se formando aí para 2026. Governador, não queria encerrar sem falar um pouco de Mariana e Brumadinho. Os efeitos ainda se fazem sentir nas comunidades que foram assoladas por esses desastres, essas tragédias ambientais. Eu queria saber como é que estão os acordos para ressarcir as vítimas, enfim, como é que isso andou e se o senhor considera que hoje a legislação ambiental de Minas evitaria uma nova tragédia como essa, uma vez que muita gente acredita que ela é muito leniente em relação às mineradoras. Quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, eu falei que seria o último governador de Minas a enfrentar esse tipo de tragédia que já se havia repetido algumas vezes no passado. Desde então, foi aprovada a Lei Mar de Lama Nunca Mais. Das 53 barragens construídas a montante, que ofereciam algum tipo de risco, 17 já não existem mais. As outras estão sendo esvaziadas, descomissionadas. Então, a cada dia que passa, o Estado fica exposto a um risco menor. E como são milhões de toneladas, isso ainda vai levar alguns anos para poder acontecer. E na tragédia de Brumadinho, na qual nós tivemos 272 vítimas, nós autuamos a empresa no maior valor da história até aquele momento,
37,5 bilhões de reais. 0 para os cofres públicos de Minas Gerais. Tudo destinado a reparar, a compensar os atingidos, as vítimas, etc. E hoje nós temos um site elaborado, um controle pela Fundação Getúlio Vargas, onde todas as ações de compensação, de reparação, obras que foram decididas via audiências públicas, não foi nada imposto, podem ser acompanhados com 100% de transparência. Isso nunca aconteceu no Brasil antes. Tanto é, Vera, que o que nós fizemos referente ao acordo de Brumadinho serviu para que o acordo de Mariana fosse refeito, baseado exatamente nessas mesmas teses. Certo. Então, tudo está caminhando. Nós vamos ter em Minas Gerais 20 anos de obras pela frente, que é o prazo do acordo da tragédia de Mariana, beneficiando os mineiros. Lembrando que antes isso ficava em litígio, só os advogados ganhando e resolvemos tudo. Tá certo. Governador, obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. É isso, nosso programa fica por aqui. Além de agradecer ao governador Romeu Zema, também estendo os cumprimentos aos colegas que conduziram a conversa comigo. A Berta Macaron, o Fábio Zanini, Cibele Bolsas, Edilene Lopes, Ricardo Correia e Luciano Veronese. Muito obrigada a você pela audiência interessada a cada semana. Ainda falta mais de um ano para as eleições, mas cada vez mais a sucessão presidencial pauta as decisões políticas e econômicas e também as conversas do dia a dia de todos nós. Até outubro do ano que vem, nós vamos trazer para a nossa roda personagens que têm relevância nesse debate. De todos os lados do espectro político-ideológico, o pluralismo e o olhar crítico que só a marca Roda Viva sabe fazer. Voltamos na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Eu espero você. Até lá. Inovação que conecta. Bradesco.